Olá, estamos hoje aqui com o secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, que vai nos falar um pouco sobre toda a realidade e todo o trabalho de fomento que o governo do estado da Paraíba vem desenvolvendo para o fortalecimento do setor cultural aqui do nosso estado, dos nossos artistas da terra. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Pedro. É uma honra estar hoje conversando com você aqui. Obrigado, Anderson. Um prazer grande estar com vocês hoje. E aí, Pedro, a gente já vai começar falando sobre a realidade desse artista paraibano, esse artista que ele tem esses desafios que são muito próprios do fazer da produção cultural e principalmente para aquele que está começando a sua jornada, que é sair daquele seu local de origem, conseguir apresentar aquilo que ele está produzindo, aquilo que ele está fazendo para públicos de outras regiões, para nacionalizar a sua arte. Hoje, como é que o governo da Paraíba vem ajudando esse artista que está buscando extrapolar as barreiras, realmente fazer crescer as suas fronteiras para todo o Brasil? Olha, quando eu assumi a secretaria em 2023, mas antes de assumir a secretaria eu já lidava com essa situação de que em não raros os momentos o governo acabava sendo uma espécie de um balcão de atendimento. Então era muito comum chegar um grupo e dizer, olha, eu tenho um convite para me apresentar em Portugal, será que não tem como viabilizar? E aí acabava que essas oportunidades elas aconteciam muito de acordo com o nível de relacionamento mesmo dos grupos com os políticos, né? Que de alguma forma conseguiam ali encontrar uma brecha para financiar essas viagens. E aí quando eu assumi a secretaria, isso não foi diferente, eu fui procurado por muitos artistas, grupos culturais aqui do nosso estado, e eles nessa demanda, né, de buscando um apoio, um patrocínio e tal. Só que é muito difícil para a gente escolher quem vai e quem não vai, né? Não nos cabe essa prerrogativa de beneficiar um e não beneficiar outro. Então, pensando numa solução para isso, a gente apresentou ao governador João Azevedo uma proposta de uma política pública, né? Que ela consiste numa seleção pública com critérios pré-estabelecidos, com uma comissão de análise formada por especialistas, produtores culturais de vários lugares do Brasil, e aí a gente criou o Arte na Bagagem, né, que é esse edital que permite que o artista ele saia do nosso estado de forma remunerada, com valores padronizados, e ele leve, literalmente, né, porque ele ganhou uma mochilinha, inclusive, para viajar. Ele recebe um valor e esse valor vai custear passagem aérea, hospedagem, alimentação, enfim, é um incentivo que a gente dá para que aquela arte saia do território paraibano e faça, né, essa participação em eventos que podem ser eventos do Nordeste, do Brasil, mas também eventos fora do país, né? É realmente a garantia para o artista local de que ele vai poder vender para o mundo aquilo que ele tem de produto. E o bacana disso é que nunca é só uma apresentação, por exemplo. Então, às vezes, o artista ele tem um incentivo para ir para um evento, que é o evento que motivou ele submeter aquela proposta de pedido de apoio, mas na medida em que ele chega no lugar, ele já consegue fechar outras apresentações, outros shows, entendeu? Então, acaba que o programa ele incentiva que você vá para o território, para outro território, e estando nesse outro território, você vai fazendo o seu network ali, né? E isso vai se desdobrando. E aí, Pedro, a gente falou sobre essa questão de levar a cultura da Paraíba, levar o artista da Paraíba para o mundo, mas a gente também, enquanto pessoas que pensam cultura, estamos também tentando trazer o mundo para a Paraíba. No ano passado nós tivemos um caso que foi o Festival Literário Internacional da Paraíba, o Flip Paraíba, em que o mundo se voltou para discutir literatura aqui no nosso estado. Em 2024, a primeira edição foi considerada um sucesso. Como é que já está a expectativa para a nova edição do Flip Paraíba e como é que está todos os preparativos aqui? Eu estou cheio de olheiras, né? Então isso explica um pouco de como é que estão os preparativos. É um festival muito grande, é desafiador porque a gente está trabalhando aqui com uma diversidade enorme de pessoas. Então a gente tem pessoas da Paraíba, evidentemente a maior parte da programação é paraibana, mas a gente traz gente da Bahia, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, do Amazonas, e traz gente de Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Portugal. Então é realmente um projeto muito grande.
A gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando no FLI Paraíba. E eu posso dizer que o que as pessoas vão ver nesse ano não se compara ao que foi o ano passado. A gente está... acho que a gente está tomando uma proporção muito grande, tanto em termos de organização do evento, como no próprio conceito desse evento. Então, esse ano a gente recebe aí mais de 30 escritores, como eu falei, de vários lugares do país e dos países lusófonos. E vamos ter uma série de programações, né? Programação com foco nas crianças, né? No público infanto-juvenil. Vamos ter programação musical. Então a gente vai ter um espetáculo que eu acho que vai ser uma experiência fantástica, que é Maria Gadu com a Camerata Paraíba. Então é um concerto que está sendo preparado especial para o FLI Paraíba. A gente tem Mariana Aida, Joyce Alane, Luquete, Orquestra Sanfônica, Balaio Nordeste, enfim. É muita gente boa que vai passar pelo festival. Novamente no Centro Cultural São Francisco. É uma orientação do governador João Azevedo. Cada vez mais a gente ocupar e qualificar o Centro Histórico de João Pessoa, né? Não é à toa que muita coisa que o governo do estado tem feito no Centro Histórico. Museu de História da Paraíba, o Parque Tecnológico que vai ser entregue nas próximas semanas. Vem museus novos, Museu da Diáspora, Memorial Augusto dos Anjos, em parceria com a Academia de Letras. É muita coisa que acontece e aí, naturalmente, esse festival não poderia ser em outro lugar que não fosse nesse grande epicentro, né, da atenção do governo do estado. E aí, falando já justamente sobre esse olhar que o governo do estado ele possui para aquela região do centro histórico aqui da capital, o Centro Histórico de João Pessoa, nós tivemos ainda no início, na primeira metade desse ano, eu não vou precisar bem qual foi o mês, mas a gente teve lá no Centro Cultural São Francisco para o lançamento do ICMS Cultural, um anúncio de projetos, uma série de projetos. Lembro até que me encantei muito do projeto da Rota dos Engenhos. Sim. E tivemos tudo isso. Como é que hoje está já o saldo da adesão ao ICMS Cultural, a todo esse projeto que busca realmente fortalecer não só a região do Centro Histórico de João Pessoa, mas também essa região? Olha, o programa ICMS também é um programa de 2023. Então, na verdade, em 2023 eu faço essa leitura de que foi um verdadeiro divisor de águas, né, do ponto de vista de pensar a política cultural. Então a gente teve em 2023 a criação do ICMS Cultural, do programa Arte na Bagagem. A gente retomou o edital de apoio às mostras e festivais de cinema. Paraíba, não sei se você sabe, mas a Paraíba é um dos estados que mais tem festivais de cinema, e principalmente no interior. Né? Sexta-feira agora mesmo eu estou indo para Cajazeiras, no Cine Açude Grande, né, que é um festival muito importante ali do sertão paraibano. Então, o ICMS Cultural foi um programa criado também em 2023 pelo governador João, nessa ação da Secretaria de Cultura. E assim, vou ser muito, muito franco, né? Foi uma novidade que causou uma certa estranheza no primeiro momento. Isso porque o empresariado paraibano não tem ainda esse hábito de se aproveitar da renúncia fiscal, do incentivo fiscal, para benefício da cultura. Então acabou sendo, de certa forma, um projeto pedagógico, assim, de você chamar o empresário, chamar o contador da empresa, explicar o que é o programa, falar da importância e dos impactos positivos. Mas aí, gradualmente, a gente conseguiu avançar. Hoje a gente tem mais de 100 empresas que aderiram ao programa e os editais aí a todo vapor, né? Esse que você falou, que é o Caminho dos Engenhos, é um deles. Nós temos um com foco no Centro Histórico de João Pessoa e temos outro que trabalha uma perspectiva mais ampla, né, de projetos culturais. Então são eventos, são produção de livros, né, enfim, a gente tem aí um leque bem amplo. Então é um programa que tem êxito, ele está sendo ampliado a cada ano. Esse ano a gente investiu 34 milhões, né, e os impactos já são visíveis, né? A Igreja de Lourdes, por exemplo, ali nas trincheiras foi recuperada com esse investimento, né? Justamente a Igreja de Lourdes, eu ia perguntar se ela pode até ser apontada como uma espécie de projeto piloto. É um projeto piloto e um case de sucesso, né? O trabalho que o padre Marcelo fez lá na gestão do recurso e o esmero com que foi feita a reforma mostra muito que é possível a gente olhar para o Centro Histórico de João Pessoa como uma potencialidade, porque a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, além de ser como é que eu posso dizer,
um espaço de devoção e de fé, ele também é um atrativo turístico, cultural, porque as pessoas se deslumbram quando chegam e vê, principalmente no final do dia, que acende toda a iluminação ali, né? Eu vou citar como exemplo o Centro Cultural São Francisco, que nós temos ali aquele adro belíssimo com aquelas peças de cerâmica portuguesa, que eu acho que ali é uma coisa que, se não é única no mundo, mas pelo menos no Brasil você não vai encontrar 10 exemplos. Não é à toa que o festival, o Fli Paraíba, acontece exatamente ali no adro, né? A gente tem uma estrutura que é montada na praça do Cruzeiro, ali no adro, e ocupa todo aquele território, que também é objeto de parceria. A gente tem convênio com o Centro Cultural São Francisco, o projeto Caminhos da Fé recebe um investimento do governo da Paraíba. Assim, eu sou uma pessoa que acredita muito na potência daquele território. O Centro Histórico de João Pessoa, primeiro que ele atravessa todos os períodos da história, né? Desde o processo de tentativa de ocupação europeia na Paraíba, aquele espaço, aquele território foi objeto, inclusive, de resistência indígena, né? Muito forte. Os potiguaras resistiram durante quase um século. E depois que há a ocupação efetiva europeia, né? Aquela região conta toda a nossa história, tudo passa por ali. É o coração da cidade. Né? É o coração da cidade. É o coração da cidade. E aí a gente vai discutindo todas essas realidades. O Centro Histórico de João Pessoa e o governo do estado vem incentivando através desses programas. Mensalmente tem a orquestra, né, que se apresenta lá no São Francisco. E nós vamos vendo também toda essa discussão em torno do fomento cultural aqui na Paraíba. Tivemos a Lei Aldir Blanc, que nasce já durante a pandemia. Nós tivemos aquele momento em que era realmente visto como um resgate, mas de lá para cá nós sempre vemos a Lei Aldir Blanc sendo apresentada como realmente um grande impulsionador, uma política pública que veio para fomentar. E aí sempre quando eu dou entrevista eu gosto de perguntar sobre a Lei Aldir Blanc, porque aqui na Paraíba nós temos editais que, ao meu ver, pelo menos estão sendo muito efetivos. Qual é o saldo da Lei Aldir Blanc na Paraíba em 2024? E para os artistas que estão nos acompanhando agora nesse vídeo, o que eles já podem ficar de expectativa para 2025? Cara, a Aldir Blanc, ela foi o que a gente chama de uma virada de chave, né? Assim, do ponto de vista dos investimentos, porque era um dinheiro que já existia, mas que não era destinado. Então, o que houve ali foi uma grande pressão da sociedade, né, do Congresso Nacional durante a pandemia para que esse dinheiro fosse destravado e chegasse na ponta. Da Lei Aldir Blanc a gente teve a Lei LPG, a Lei Paulo Gustavo, né? E da Lei Paulo Gustavo a gente chega na PNAB, que é Política Nacional Aldir Blanc. Essa é uma política de médio prazo, ela dura 5 anos e se prevê ali repasses anuais aos governos estaduais e municipais para destinar para as suas políticas públicas de cultura. E assim, na Paraíba a gente tem uma característica que não é uma característica que todo estado usa, que é descentralizar o investimento. Então esse dinheiro ele não fica estagnado em João Pessoa, na capital. É um dinheiro que ele escoa. Então eu estava numa entrevista há pouco antes de vir para cá e o jornalista fez essa pergunta, né? Quais são os impactos? Aí eu exemplifiquei hoje, né? Amanhã, na verdade, de manhã eu estou em Campina Grande fazendo uma reunião com representantes de museus da Paraíba, porque a gente vai iniciar a implementação do Sistema Estadual de Museus, então tem um investimento ali de mais de R$700 mil. Depois eu vou de Campina Grande para Taperoá, onde eu participo de uma palestra no Festival Internacional de Folclore, investimento do governo do estado também. Aí eu vou para Cajazeiras à noite no Cine Açude Grande, investimentos também do governo do estado. E aí o Cine Açude Grande também é um investimento numa parceria com a Cagepa, né, que é um edital próprio. Então, o grande diferencial, eu acho, da Paraíba é entender que cultura existe em todos os lugares. Aonde você chegar nesse estado, tem arte, tem cultura, tem história, tem tradição. E o que falta, muitas vezes, é que haja esse impulsionamento. Pegar quem já faz e impulsionar, porque aí ele pode transformar aquilo, inclusive, numa possibilidade de geração de renda. Então, eu realmente fico muito orgulhoso do trabalho que a equipe da Secretaria de Cultura vem fazendo, porque aonde a gente chega nesse estado, tem alguma coisa acontecendo incentivada, apoiada pelo governo. Né? E aí, Pedro, realmente você fala sobre essa questão, a importância de dar esse impulsionamento, a política Aldir Blanc está aí.
o saldo final de 2024, com a inauguração de um museu, com a expectativa para a inauguração de mais 2 museus aqui em João Pessoa, qual é o saldo final que ficou de 2024 para a Secretaria de Cultura? 2025. Ah, é 25. É que jornalista de política só pensa em ano eleitoral. Em ano eleitoral, no ímpar não conta, né? Não, é um saldo fantástico, assim. Eu realmente faço esse agradecimento, né? Ontem foi o dia do servidor público e às vezes a gente não dá o devido valor, né, a essas pessoas, inclusive pela campanha difamatória que o servidor público já enfrentou ao longo dos anos. Mas eu tenho um orgulho muito grande da minha equipe. A equipe da Secretaria de Cultura é uma equipe aguerrida, né, de pessoas que topam desafios, e eu acho que a gente só entrega o que a gente está entregando porque a gente tem uma equipe que está ali a todo momento conosco, né, fazendo esse trabalho e chegando junto em todos os momentos. Então, assim, de 2025 a gente vai encerrar trazendo a solidificação das políticas públicas que nós criamos em 2023. Então, a gente implementou a política em 23, amadureceu em 24 e solidificou em 25. Então, eu acho que o que nós estamos criando aqui são iniciativas de políticas públicas que vão seguir. Eu vou sair da Secretaria de Cultura, o governador João vai encerrar o mandato dele e a gente tem faz essa leitura de que são iniciativas que continuam, entendeu? Então, o programa ICMS Cultural a gente fortaleceu esse ano, o edital Arte na Bagagem a gente fortaleceu, o edital de mostras e festivais de cinema a gente fortaleceu. Nós criamos uma pós-graduação em gestão e produção cultural inédita em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba. Estamos apoiando as feiras literárias em todo o estado, recebem investimentos nossos. Então é um saldo extremamente positivo. Levamos o forró para a França, fizemos o Festival Internacional do Forró de Raiz na campanha de tornar o forró patrimônio da humanidade. Enfim, é um portfólio muito grande de entregas e o único problema é que o sarrafo sobe demais para 2026, então 2026 vai ter que ser ainda melhor, né? Então aí, Pedro, já faço agradecimento por ter vindo aqui conversar conosco no portal da Blescom. Já deixo feito o convite para, em breve, quando iniciarmos 26, a gente já vir aqui para conversar sobre os desafios desse ano vindouro. Ano que tem todos uns desafios próprios, e aí, se eu disse há pouco que eu não consigo pensar ano ímpar, 26 é ano de desafio, inclusive por ser ano de campanha, né? Tem que se fazer todas as políticas públicas pensando nos desafios que a Justiça Eleitoral estabelece. Mas muito obrigado por vir aqui ao portal da Blescom e conversar conosco. A gente fica à disposição, agradece também o convite e faz um convite, né, para as pessoas que queiram participar do Fli Paraíba. A programação já está disponível em Fli Paraíba Oficial no Instagram, tudo junto, minúsculo, Fli Paraíba Oficial. Muito obrigado por assistir aqui conosco. Fique atualizado acompanhando o portal da Blescom.